Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nerds ao Quadrado. Quando a gente pensa em espião, logo vem na cabeça o 007, né? Um espião charmoso, elegante, que funcionou muito bem ali por volta dos anos 50 e 60 no cinema, onde era uma época muito mais glamourizada. Mas o tempo passa e com ele vem nossas necessidades de termos espiões e heróis um pouco mais brutos, com um pouco mais de técnica e com menos gadgets a se tirar do cinto. E é por isso que eu te apresento hoje, aqui no Nerds ao Quadrado, Identidade Bourne. Escrito em 1980 por Robert Ludlum, um grande romancista americano, conta a história de Jason Bourne, o homem que sofre com o transtorno de amnésia dissociativa. A amnésia dissociativa é um transtorno que atinge a mente e que faz com que quando a pessoa passe por alguns traumas, um estresse muito grande, a mente reprima algumas memórias do seu passado. Então ela perde ou apaga ou pula um pedaço da sua vida tentando esquecer isso. A trama parece bem simples, um homem tentando descobrir quem ele é de verdade. Isso seria relativamente fácil se fosse só um cara que foi atropelado ou que tomou uma paulada na cabeça e esqueceu, perdeu uma parte da sua memória. Mas é um pouquinho mais difícil quando você é encontrado boiando em algum lugar no mar Mediterrâneo com uma roupa de mergulho e com as costas crivadas de bala. Só acho. Um barco pesqueiro encontra o Jason boiando ali pelo mar, leva ele até a ilha de Port-Noir. É uma ilha fictícia, mas que fica ali perto da França. E logo os pesqueiros levam ele para o consultório do Dr. Geoffrey Washburn, um ex-médico bêbado que atende ali a população local. O Dr. Geoffrey acha um pouco intrigante esse seu paciente, porque assim que ele coloca na mesa, retira as balas, ele descobre também que Jason tem alguns traços de cirurgia facial, cirurgia plástica, talvez querendo esconder a sua identidade. E além disso, embaixo da sua pele tem um microfilme, que é uma tecnologia dos anos 80, mas beleza. Ele encontra um microfilme. O que eu disse, velho? Ele encontra esse microfilme que tem dados de uma conta bancária na Suíça. E é a única pista que o Jason tem na vida dele. É lógico que o mais correto a se fazer é procurar ir atrás desse banco para ver se lembram dele, e é o que o Jason faz. Ele acorda e até esse momento ele ainda não sabe o nome dele, ele só sabe que consegue fazer algumas coisas que ele nem lembra onde que aprendeu. E aí o Dr. Geoffrey, tendo um pouco de amizade com ele, né, por ter ficado algumas semanas com ele ali conhecendo o rapaz, ele dá todas as suas economias e um passaporte falso para ele poder ir até a Suíça e descobrir quem ele é. Assim que ele pisa em Marsella, que é na costa da França, alguns homens começam a perseguir ele, uns 2, 3 caras começam a perseguir ele, e ele sabe que não conhece esses caras, mas que se ele for capturado ele com certeza vai ser morto. Então do nada ele vira um fucking ninja e acaba com os 3 caras assim rapidamente. Ele não sabe como que ele consegue fazer esses golpes, não sabe que tipo de arte marcial que ele sabe, mas ajuda muito ele nesse momento de necessidade. Ele pega o seu passaporte, compra uma passagem de trem para ir até a Suíça, lembrando que na Europa é um pouco mais fácil de viajar assim, e ele vai direto ao banco Gemeinschaft, que é onde ele tem a conta bancária. No saguão de entrada do banco, ele descobre, aí sim ele descobre que o nome dele é Jason Bourne, porque está no registro dele, e pelo jeito ele é um pouco famoso ali, porque o dono ali, o gerente do banco, vem pessoalmente falar com ele, chama ele de Monsieur Bourne e leva ele até os cofres privados. Ele pede um pouquinho de privacidade porque ele quer ver o que tem dentro daquele cofre. E a surpresa maior é quando ele abre, tem várias identidades diferentes, vários passaportes de várias nacionalidades e com nomes diferentes, todos com a foto dele. Além disso, tem uma pistola carregada dentro desse cofre e 7 milhões e meio de francos. Hoje em dia, esses 7 milhões e meio de francos valem o equivalente a 7 milhões e meio de dólares. Então, na época, em 1980, já era coisa pra caramba. Claro que num ato de generosidade pelo Dr. Washburn ter ajudado ele, o Bourne pega cerca de 1 milhão e meio de francos, de 1 milhão e meio a 2 milhões, e deposita nessa conta bancária do doutor, apenas para pagar ele pela grande ajuda. Agora ele sabe
quem ele é. Mas se a vida fosse fácil assim, tava tudo bem. Assim que ele pisa fora do banco, a polícia de Zurique é acionada pelo próprio gerente, que sabia que Jason Bourne estava sendo procurado pela Interpol. Quando um criminoso é procurado pela Interpol, significa que qualquer polícia do mundo pode prender você. Então, a gente sabe que o cara tá um pouquinho enrascado ali. O problema é que ele não sabe. Em mais um de seus flashes de memória milagrosos, ele sequestra uma palestrante e pesquisadora, Marie St-Jacques, sequestra ela para ajudar a se infiltrar, né, como se fosse um casal, e fugir de um evento que está tendo ali na cidade de Zurique. E aí, aos pouquinhos, ela vai assim tomando um pouco as dores dele e começa a ajudar ele a fugir dessa polícia. E aí a gente tem um casal bem forte aqui nessa história, viu? Muito legal. Como se não bastasse a CIA, o FBI e o Interpol caçando o cara, ele ainda tá na mira de Carlos o Chacal, terrorista número 1 do mundo, que quer caçar ele por algum motivo que a gente descobre aqui. Mas essa história vai bem longe, porque tem 3 livros, ok? Mas esse aqui... Então basicamente isso, o cara é um super espião, ele não sabe o que faz dele ser um super espião, ele não sabe onde ele trabalhava, ele não sabe onde ele morava, e tudo que ele tem que fazer ali é na raça mesmo. Ele tem que procurar cadernos de endereço, pesquisa jornais, e aí de repente ele tem alguns flashes que fazem ele lembrar um pouquinho da memória anterior dele, e ele vê que a vida dele não é assim tão boa quanto ele pensa. Ele pode inclusive ser um criminoso e tá comprometendo a vida da Marie junto, mas ela quer porque quer ajudar o cara. Uma das curiosidades do livro e do escritor é que quando Robert Ludlum estava escrevendo A Herança Escarlate, que é um livro dele de 1971, ele teve um lapso de memória que perdeu 12 horas da sua vida. Essas 12 horas ele nunca mais se recuperou. E em vez de transformar isso numa lamúria, num tormento para o resto da vida, ele decidiu transformar em uma história. Pegou o seu lapso de memória e juntou num super espião e fez o sucesso que fez. Além disso, Jason Bourne entrou na trinca dos 3 melhores espiões do mundo e, coincidentemente, os 3 têm as iniciais JB. Seria o Jason Bourne, James Bond e Jack Bauer. Isso votado pelos fãs. Além da identidade Bourne, o Robert Ludlum escreveu também A Supremacia Bourne, que foi lançado em 1986, e o Ultimato Bourne em 1990. Se você perceber, são os 3 nomes dos 3 filmes do Matt Damon, que começou em 2002, A Identidade, Supremacia e Ultimato. Mas a história do livro é completamente diferente da do filme. O primeiro livro ele é muito parecido com o primeiro livro, conta a história da origem e tudo mais, porque ele está fugindo. Agora, o segundo e terceiro livro foram bem adaptados assim, para o cinema, porque, para ter uma ideia, no Ultimato Bourne o Jason tá com quase 50 anos, então é um espaço de tempo muito grande, e que eu achei que contribuiu muito para essa trilogia é ter um Bourne velho e fazendo as coisas que ele faz. Mas eu não vou dar spoiler dos outros livros, é claro, você vai ler. Depois da morte de Robert Ludlum, o escritor Eric Van Lustbader, ele continuou essas histórias, ele lançou vários livros com o Jason Bourne. E aqui eu vou ler a lista porque tem alguns títulos e quase nenhum deles foram traduzidos aqui para o Brasil. Então, de 2004, ele escreveu O Legado Bourne, que também tem filme. Foi lançado em 2004 o livro. Inclusive, eu tenho aqui, a Isa me deu O Legado Bourne. Eu não li ainda, mas está na lista para ler. Acho que esse ano eu vou ler, assim que eu reler a trilogia. Além disso, ele escreveu também, em 2007, The Bourne Betrayal. Em 2008, The Bourne Sanction. Em 2009, The Bourne Deception. Em 2010, The Bourne Objective. Em 2011, The Bourne Dominion. E finalmente, em 2012, The Bourne Imperative. Todos eles devem ser o máximo, mas eu ainda não li nenhum. Eu acho que ainda não tem no Brasil. Além do filme de 2002 pelo Matt Damon, a gente tem também uma série de 2 episódios baseado no primeiro livro de 1988. Estrelado pelo grande ator Richard Chamberlain. Então essa é a minha indicação de hoje. Espero que vocês leiam de verdade aqui a Identibornidade. É isso. Então é isso, eu espero que vocês leiam de verdade esse livro, porque é muito bom, tá entre um dos meus favoritos. A Identidade Bourne de Robert Ludlum. Essa capa é feia demais, mas é isso a capa do filme. Mas o importante é o que tá aqui dentro. Você vai se divertir muito e... cara, você vai achar ele o melhor espião de todos. É um dos meus filmes também favoritos, a trilogia Bourne.
vale muito a pena e é bem assim, difícil de encontrar essa edição aqui, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui embaixo no botão que vai aparecer aqui no final do vídeo. Aqui estão as nossas redes sociais também, Facebook e Instagram. Me segue lá, a gente bate um papo. Vou voltar a postar coisas no Instagram, porque eu tô meio relaxado com isso, mas beleza? E a área de comentário aqui é todo seu. Me indique livros, fale se você já leu o livro ou viu os filmes e vamos bater um papo, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!